Olá, bem-vindo, que bom nós nos encontrarmos aqui nesta festa de Cristo, Rei do Universo. Estamos começando a nossa catequese de hoje num dia muito especial, a proclamação de Jesus Cristo, Rei do Universo. Eu quero então convidar você a viver bem esta catequese de hoje, viver bem este momento que nós teremos de aprofundamento da nossa fé, de uma graça muito grande de Deus que se derrama hoje sobre nós a partir dessa festa de Cristo, Rei do Universo. Nós vamos então começar esse nosso momento de hoje. Vou fazer aqui ainda algum ajuste. Hoje nós estamos com uma estrutura um pouquinho diferente, não estamos ao vivo. Eu estou gravando essa catequese, é um momento novo também que Deus nos dá, e assim vamos então procurar viver bem este momento. Muito bem, então, boa tarde, que a gente possa aproveitar bem esta catequese na festa de Cristo Rei. É o último domingo do tempo comum, portanto é o encerramento do ano litúrgico e um novo ano espiritual começa no próximo domingo com a abertura do Advento. Vamos, claro, começar como sempre rezando, suplicando a presença do Espírito Santo de Deus entre nós, que seja Ele mesmo a catequizar, a orientar, a conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer então a leitura da Palavra de Deus deste domingo da proclamação de Jesus Cristo, Rei do Universo. A primeira leitura do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 12 e 15 a 17. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvem e de escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna da quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha grande e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 20, 26 a 28. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nos preparamos para o Evangelho do capítulo 25 de São Mateus, versículos 31 a 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, encerramos o tempo comum com a proclamação de Cristo, Rei do Universo. Só esse fato já tem muito a nos dizer. Ao final da caminhada espiritual de um ano, e um ano difícil, duro, sem precedentes, incomparável,
Ao final da caminhada de um ano, nós nos encontramos com Cristo, Rei do Universo. Essa é uma maneira que a liturgia tem de nos dizer que ao final da nossa caminhada terrena, ao final da nossa vida, nós encontramos Cristo. E Cristo é o Rei do Universo. Procuremos então mergulhar um pouco naquilo que hoje a palavra quer nos dizer. Também desde logo nos abrindo a novidade de um novo ano que se inicia. Não esperemos 1º de janeiro para começar uma nova caminhada. Façamos isso agora, é o que a liturgia nos propõe. Encerrar agora este ciclo e nos abrir a um novo ciclo da graça de Deus. A primeira leitura do profeta Ezequiel nos traz uma mensagem de profunda esperança. E Ezequiel foi conhecido como o profeta da esperança. Nós estamos quase 6 séculos antes de Jesus Cristo. O ano é mais ou menos aqui 590, 580. E aconteceu que o povo de Deus tinha sido mandado para um exílio na Babilônia. Tinha sido expulso da região de Jerusalém e estava no exílio babilônico. Um exílio duro que ia se alongando e o povo ia perdendo a sua fé, a sua esperança em Deus. Eram momentos difíceis em que a fé era duramente provada numa terra estrangeira, num regime que não lhes reconhecia muitos direitos. E Ezequiel então surge nesse contexto, um contexto do exílio babilônico. E o grande mote de Ezequiel é justamente comunicar ao povo que Deus não os abandonou, que Deus não os esqueceu, mas que Deus é sempre, sempre companheiro de caminhada, que Deus olha, vigia, participa, se faz presente. Então, o grande objetivo do profeta Ezequiel é esse: mostrar que Deus é o Salvador, o libertador e não se esquece do seu povo. Nós temos também nessa leitura a situação da denúncia dos maus pastores, que é uma realidade bastante presente. Também hoje nós encontramos muitos maus e falsos pastores e eles causam um mal enorme ao povo de Deus, à história da fé, a caminhada espiritual dos filhos e filhas de Deus. O Senhor, então, apresenta essa realidade da substituição dos maus pastores. Os maus pastores serão substituídos pelo próprio Deus e Deus cuidará das suas ovelhas. É interessante essa figura das ovelhas. Eu me lembro quando eu estava na universidade cursando a escola de Direito, tinha um professor ateu que gostava muito de zombar da religião e ele dizia que a figura das ovelhas tinha sido escolhida pelo cristianismo porque as ovelhas são burrinhas. Nem de longe é verdade. A figura das ovelhas tem muitos significados. Um deles, bastante básico, é o fato de que as ovelhas são capazes de reconhecer a voz daquele que os apacenta, ou seja, do seu pastor. E as ovelhas são também animais capazes de confiar no ser humano, uma vez que estabelecem com ele uma relação. Entre outros significados que talvez a gente possa em algum momento aprofundar. E é bonito ver aquilo que Ezequiel diz hoje, tomando as palavras do próprio Deus. Por que a figura do pastor? Por que Ezequiel apresenta o Senhor como um pastor de ovelhas? Porque o pastor é aquele que conduz as ovelhas, não apenas apontando o caminho, mas fazendo com elas o caminho. Então o pastor conduz e acompanha, ele é presença no meio do rebanho. Além disso, o pastor é forte, precisa ser robusto e não teme os inimigos. Ao mesmo tempo, para as suas ovelhas, o pastor é cuidadoso, delicado e protetor.
O pastor também conhece as necessidades dos animais do seu rebanho, conhece a necessidade de cada uma das suas ovelhas e leva nos braços as que estão mais fracas, mais fragilizadas. Além disso, a autoridade do pastor está na sua entrega e no seu amor, no nível de entrega que ele deposita no seu trabalho de pastor e no amor que tem para com as suas ovelhas. A leitura fala também de alguns acontecimentos dramáticos. Ovelhas dispersas, ovelhas que precisam de resgate, que atravessaram um dia de nuvens e escuridão. Fala também da ovelha perdida, a ovelha extraviada, a ovelha com a perna quebrada, a ovelha doente. A necessidade de justiça. Ezequiel, a partir dessas figuras, fala dos acontecimentos dramáticos que tinham acontecido com o povo, a dominação por um povo estrangeiro, a expulsão da própria terra, acontecimentos que levaram à morte e à desolação. Também na nossa vida esses acontecimentos se fazem presentes. A atual pandemia trouxe tanta morte e tanta desolação. Também outros fatos não relacionados à pandemia que nos colocam num contexto de desolação. Qual é a resposta? A resposta é um bom pastor, que vai de novo reunir as suas ovelhas e levá-las à paz. Isso está expresso no muito conhecido Salmo 22, que nós lemos. O Senhor é o pastor que me conduz, me leva a descansar por prados verdejantes, me leva para águas repousantes, restaura as minhas forças, prepara uma mesa, unge a minha cabeça com óleo. A conclusão, segundo o salmista, é a felicidade. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E ao final da vida, a casa do Senhor. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Então, a resposta aos acontecimentos dramáticos e difíceis da vida é o bom pastor, que vem ao nosso encontro e nos leva para a paz, para o conforto, para o descanso, abençoa com a felicidade a nossa vida e, ao final, abre um espaço na sua casa para que nós fiquemos eternamente. Veja também que não só na vida futura, mas já no presente, esse pastor se manifesta de modo muito efetivo, vai em busca de quem se perdeu. Essa também é uma realidade muito presente hoje. Quantos cristãos que nós encontramos, às vezes se definem até como ex-cristãos, que foram se perdendo ao longo do caminho, fazendo outras escolhas, e hoje se sentem afastados do rebanho do Senhor, não se sentem mais parte da família de Jesus Cristo. A essas pessoas, o bom pastor hoje diz que vai ao encontro delas, mesmo fora do rebanho, mesmo que estejam muito distantes, o bom pastor não desistiu das ovelhas que se perderam. Aquela que sofre, ele promete o cuidado, a proximidade. E aquela que está bem? Aquela que está bem será vigiada, acompanhada, protegida, cercada de todos os lados para que continue bem, continue forte, continue bem nutrida. E a leitura conclui dizendo que o Senhor fará justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Ou seja, o Senhor é aquele que protege quem teve o seu direito violado, aquele que está sempre ao lado da justiça e não deixa que a injustiça vença, dê a última palavra sobre as suas ovelhas. Qual é o convite, então, que se coloca diante de nós a partir dessa leitura e desse salmo?
é o convite a nos entregar nas mãos de Deus. O convite a fazer a experiência da sua bondade, do seu amor. Mais do que entender um conteúdo, é fazer a experiência, é viver essa realidade de um Deus que é um bom pastor, que se aproxima de nós para cuidar de nós, para nos resgatar dos perigos, para nos tirar das mãos dos falsos pastores e nos dar a felicidade. Uma felicidade que se experimenta já aqui e que depois se concretiza de forma definitiva no paraíso. Depois, um aspecto importante que eu citava também em catequeses anteriores é essa dependência de Deus. Num tempo de tanta autossuficiência em que ninguém quer depender de ninguém, nós precisamos reaprender o significado de depender de Deus. E só de Deus. E só de Deus. Depender de Deus não é um atentado à liberdade humana, nem à capacidade humana de sobrevivência, de sustentação, de superação dos desafios. Ao contrário, depender de Deus é estar unido à fonte da vida, do amor, da felicidade, é estar unido a esse Pai e Pastor que nos ama e que nos dá toda sorte de bênçãos. Além disso, a leitura também nos convida, junto com o Salmo, a não escolher outros pastores. Essa também é uma realidade muito presente no mundo de hoje. São tantos aqueles que se apresentam como pastores, como gurus. Hoje em dia temos tantas figuras que estão por aí pela sociedade nos dizendo o que nós devemos fazer. Nada contra, não se trata disso, mas é preciso que a gente tenha a capacidade de escolher apenas um pastor, ou seja, um só, que no fim do dia é quem nos conduz, é quem nos abraça, é em quem nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança, o futuro da nossa vida, o nosso presente, a nossa história. E esse único deve ser Deus. Não escolher outros pastores, outros gurus, outras pregações por aí, que às vezes fazem promessas muito atrativas e mirabolantes, mas que no final não nos preenchem como Deus nos preenche. A segunda leitura da carta de São Paulo aos cristãos da cidade grega de Corinto nos traz essa realidade da chegada no reino de Deus. O tema central aqui é a ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo está vivo. Não é uma personagem da história que ficou no tempo, que viveu por apenas 33 anos sobre esta terra e depois não vive mais. Cristo ressuscitou, está vivo. O nosso Deus é um Deus que está vivo. E a ressurreição de Cristo não foi para Cristo, mas foi para nós. Cristo doa a vida eterna a partir da sua ressurreição. E Paulo aqui é muito claro, como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. O fim da nossa história não é a morte, é reviver. É a vida verdadeira, plena, lá onde Deus nos prometeu. Lá onde dizia o Salmo 22, agora há pouco dissemos, na casa do Senhor habitarei. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, para com Ele viver na casa do Senhor para sempre. Um outro aspecto importante que decorre da ressurreição de Cristo é como é esse reino, como é esse lugar onde Cristo está e para onde prepara também o nosso lugar, a nossa ida. É um lugar onde o mal não existe mais, onde não haverá mais doença, nem solidão, nem desespero, nem egoísmo, nem violência, nem morte, nem opressão. Haverá apenas o amor. E essa realidade da última expressão da leitura de hoje, que é fortíssima e belíssima. Deus será tudo em todos. Onde está Deus, onde Deus se põe, não há o mal, não há dor, não há lágrima, há só a felicidade. Então Deus será tudo em todos.
E a realeza de Cristo então se manifestará. Essa leitura também nos apresenta a esperança nesse futuro que nos aguarda e que nos faz então perceber que a vida não é um drama sem sentido, que a vida não caminha para o acaso, não caminha para lugar nenhum, mas caminha para o céu, para o paraíso. Como chegar lá? Nos identificando com Cristo, identificando a nossa vida, os nossos valores, as nossas ações, as nossas histórias com Cristo, fazendo com que nós estejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E qual é a principal característica de Cristo? É o amor. O amor que se traduz em Cristo em doação, em generosidade, em entrega. Então, se a nossa vida estiver cada vez mais identificada com o amor, com a doação, com a generosidade, com a entrega, tanto mais nós nos pareceremos com Ele e tanto mais estaremos perto dele e do paraíso que aguarda a todos nós. O que também significa eliminar o medo. Não viver com medo da morte, com medo do fim, com medo dos acontecimentos futuros, mas sim assumir a nossa vocação ao amor, a nossa vocação ao céu. Me detenho agora sobre essa realidade de Cristo Rei do Universo, que é a grande festa de hoje. Veja, quais são as imagens que nós temos de reis, não é? Se eu digo rei, o que vem à nossa mente? O absolutismo, provavelmente, é aquela primeira ideia. Nós estudamos o absolutismo na escola e mesmo se não nos recordamos das lições de história, essa visão de um rei como um soberano absoluto provavelmente é a primeira que vem à nossa cabeça. Alguém sentado num trono, parado, sem fazer muito, sendo abanado pelos seus serviçais, comendo uva, tomando vinho, enfim, um rei sentado, sendo servido e paparicado de todos os lados. Depois também vem muito automaticamente à nossa mente a imagem de um rei que usa da violência, ou seja, que manda matar os seus inimigos, que manda prender ou matar os que não concordam com ele, enfim, um rei que é ele mesmo a lei, o juiz, a execução. Essas são imagens de rei que vêm à nossa mente. Ou então, a imagem atual da realeza, a gente pensa logo na rainha Elizabeth e na família real britânica, sempre a rainha com roupas vistosas, com a sua coroa. Agora tem até uma série chamada A Coroa, The Crown. A gente lembra da coroa, do casamento real, com aquela carruagem de cavalos maravilhosos, e todos aqueles nobres que compõem a corte. Basta dizer que Londres continua sendo uma das cidades mais turísticas do mundo, sobretudo por conta da família real, que sempre reúne multidões em torno de si. Ou também usamos a palavra rei em alguns outros contextos. Falamos do rei do futebol, falamos do rei do pop, falamos do rei Roberto Carlos. Todas essas figuras que pela cultura ou pelo esporte atraíram multidões que louvavam as suas produções artísticas ou esportivas. Em todo caso, quais são os valores que nós espontaneamente atribuímos à realeza? Poder, riqueza, ostentação e, tantas vezes, dominação e violência. Nada menos parecido com Jesus Cristo. Como é então que podemos falar de Jesus como um rei? Se nós pensarmos na figura histórica de Jesus, era um carpinteiro, um pobre galileu com pouquíssimas posses, que andava com pescadores, que também não é que eram gente muito nobre.
Jesus que não teve uma história ligada aos palácios, que são os ambientes típicos dos reis. Jesus que nasceu entre os animais, no mau cheiro das fezes de um curral, e teve como primeiro berço o coxo, onde os animais comem a sua ração, a sua alimentação do campo, nada menos parecido com a realeza do que a história de Jesus. Como entender então esse rei? Se de um lado os valores dos reis que nós dissemos há pouco são a riqueza, o poder, a ostentação, as pedras preciosas, os cavalos brancos, em Jesus os valores são a humildade, o serviço, o cuidado, o sacrifício, a doação. A figura do pastor que nós dizíamos há pouco da profecia de Ezequiel se concretiza em Jesus Cristo. O bom pastor da humanidade é Jesus Cristo. É Ele o grande e eterno pastor de todos os povos. Portanto, os seus valores são o serviço, o cuidado, o sacrifício e a doação, que se resumem em uma única palavra: amor. Jesus Cristo é um rei do amor, é um rei que ama e que, longe de ficar sendo servido e paparicado por seus súditos, é ele mesmo o primeiro a servir, a se colocar numa atitude não de rei, mas de escravo, que se ajoelha no chão aos pés dos outros e lava os seus pés e serve as suas mesas. Repare que interessante, Jesus foi reconhecido explicitamente como rei apenas 2 vezes, nenhuma delas por alguém que tinha fé, alguém que fosse do número do povo de Deus. E as 2 vezes nos extremos da sua vida, e as 2 vezes quando a imagem de Jesus nada tinha de realeza. A primeira foi pouco depois do seu nascimento, no encontro com aqueles sábios que vieram de longe, que nós conhecemos popularmente como os Reis Magos. E a segunda vez foi lá no alto da cruz, quando aquele bandido que recebia o mesmo destino cruel da morte na tortura da cruz diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Essas são as 2 vezes em que Jesus foi explicitamente reconhecido como um rei durante a sua vida. De um lado, como um frágil bebê, nascido no campo, na periferia, entre os animais de um casal muito pobre. A segunda vez, despojado de tudo, sendo assassinado no alto de uma cruz, na morte mais humilhante que podia acontecer naquela sociedade. O que acontece, então, nesses momentos? Como que a realeza de Jesus foi reconhecida nesses 2 momentos? No seu nascimento, por aquela luz que brilhava, a estrela no céu que brilhava mais do que todas, e aqueles sábios que dedicaram a sua vida à busca da verdade, quando a viram, a reconheceram. Aquela luz só podia ser a luz de um autêntico rei. Um rei maior do que todos os reis da terra. E eles levam ao novo rei um presente que só podia ser entregue à realeza, que era o ouro. Então, o reconhecimento da realeza de Cristo Jesus pelos reis magos não foi por ter nascido num palácio ou na capital Jerusalém, ao contrário, nasceu entre os animais na quase esquecida periferia que era a cidade de Belém. O reconhecimento da realeza de Jesus se dá por aquela luz que brilha e aquele palpitar no coração que faz ter a certeza de que diante daquela luz todas as outras luzes são pequenas demais. E lá na cruz, mais misterioso ainda, aquele ladrão que descobre o amor no último instante da sua vida, prestes a morrer. Eu não sei, sabemos pouco dele, mas eu fico imaginando que talvez ele não tivesse conhecido o amor até aquele momento.
e conheceu no drama da morte que se aproximava, naquele olhar de Jesus, naquele homem que, sendo morto, pede ao Pai que perdoe os seus assassinos. Aquele homem que, sendo morto, doa a sua mãe à humanidade. E doa a humanidade ao coração de sua mãe. Aquele homem que, do auge do maior sofrimento já registrado na história, se lança nos braços do Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito e se dá inteiro pela salvação da humanidade. Foi ali, quando Jesus já não pregava, já não operava milagres, já não fazia suas belíssimas e fortes curas, foi ali que aquele homem percebeu que a verdadeira realeza estava no perdão aos que fazem o mal. Que a grande realeza estava em estar acima de todo tipo de vingança, de crueldade, de amargura, de rancor, de desejos maus. Outras 3 ocasiões que eu queria também recordar. Uma delas é aquela madrugada no mar agitado, quando os apóstolos tiveram medo da morte, medo do naufrágio, eles que eram pescadores experientes, e Jesus acalma o mar, silencia os ventos. E os apóstolos ficam escandalizados, chocados com aquela cena e se perguntam: quem é esse a quem os mares e os ventos obedecem? Ali, sem perceber, eles reconheciam que Jesus Cristo era rei também da natureza, rei dos mares e dos ventos, e rei porque os mares, os ventos e toda a natureza obedecem a ele. Outra ocasião foi aquela em que Jesus fez o paralítico andar, mas antes disso perdoou seus pecados. O perdão dos pecados é uma atitude típica da realeza e da divindade. E aquela cura de um paralítico, que a medicina já não tinha mais nada que pudesse fazer por ele, e Jesus então cura a alma e cura o corpo. Também ali, sem perceber, a multidão reunida reconhece que Jesus Cristo é rei. É rei da medicina, é rei da biologia, é rei das ciências, é rei de tudo o que acontece no campo das relações naturais. É rei porque a saúde obedece a ele, o organismo obedece a ele, o corpo obedece a ele, a cura se dá porque ele manda. E uma terceira ocasião que eu queria recordar é aquela de Pôncio Pilatos. Naquele momento dramático do final da vida de Jesus, quando ele é apresentado pelo ódio dos seus a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos então lança aquela pergunta que na verdade é a pergunta de toda a humanidade em todos os tempos. Pôncio Pilatos pergunta: o que é a verdade? Não existe nenhuma resposta colocada na Sagrada Escritura. Por quê? Porque não dá para colocar em palavras aquilo que eles viveram. Pilatos pergunta o que é a verdade e Jesus não responde. Jesus olha para ele, no mais profundo dos seus olhos, no mais profundo da sua alma, do seu ser. E Pilatos entende a resposta. A verdade estava diante dele. Jesus é a verdade. E a verdade é típica do rei. A verdade é o que o rei proclama. Pilatos também tem muito medo de condenar Jesus, porque percebe que aquele que estava diante dele, de modo algum, era um subversivo, era um amotinador, ao contrário, era um homem que estava acima daquilo que era colocado diante dele.
e era a própria verdade. Esses momentos, de alguma maneira, nos trazem a certeza da realeza de Jesus Cristo sobre o tempo, sobre a natureza, sobre a história e sobre a humanidade. Veja, talvez aqui está o principal do que eu queira comunicar hoje na catequese. A manifestação definitiva da realeza de Jesus é aquela do fim dos tempos, quando ele irá restaurar todas as coisas. Pessoalmente, me permita dizer que essa é para mim a grande esperança e a grande consolação. Domingo passado, eu dizia, inclusive na celebração dominical, eu dizia na pregação que tenho muita dificuldade às vezes. Ontem mesmo eu me confessava e dizia isso ao meu confessor. Tenho muita dificuldade às vezes em manter viva a esperança. Quando eu vejo o mundo no qual nós estamos inseridos, a pobreza, a miséria, a opressão, os tempos atuais em que as vozes que se levantam no mundo são dissonantes e parecem levar todas elas a um abismo. Nós estamos vendo em todos os campos, na política, nas eleições, nas relações interpessoais, nas ruas de uma grande cidade como Brasília. Parece que tudo vai mal, parece que tudo caminha para um abismo e dentro de nós fica uma angústia, a gente vê uma justiça injusta, uma política cega à vida real das pessoas, uma economia que mata sobretudo os pobres, uma pandemia que não tem precedentes na história recente e que foi também ela politizada e muito mal administrada em várias partes do mundo, potencializando o sofrimento e a morte. Enfim, parece que tudo vai mal no mundo de hoje. Eu tenho às vezes dificuldade, confesso, de manter a esperança. Mas é a certeza de Cristo como Rei do Universo que me mantém, que me faz com que eu não me desespere. Porque todo sofrimento, toda dor, toda lágrima, toda injustiça, todo absurdo será restaurado em Cristo e por Cristo. Quando Ele restaurar todas as coisas, Ele concretizará o discurso de hoje do Evangelho. O faminto e o sedento terão o que comer e o que beber, se fartarão de alimento. O estrangeiro se sentirá em casa. O nu terá roupas confortáveis e vistosas. O doente estará curado. O prisioneiro estará livre. E aqui eu lembro de uma frase do Papa Francisco na semana passada, na Jornada Mundial dos Pobres. O Papa disse: lembremos-nos sempre, o pobre sou eu. Digo de novo o que acabei de dizer, agora cada um aplicando a si mesmo. A fome e sede que nós temos de justiça, de alegria, de plenitude, de bem, será saciada fartamente. Essa nossa sensação de sermos estrangeiros aqui acabará, porque nos sentiremos em casa na presença do Rei. A nossa nudez será coberta com o amor e a misericórdia. As tantas doenças que nós trazemos no corpo e na alma, o câncer, a depressão, a hipertensão, o coronavírus, encontrarão a cura na saúde definitiva de Deus. As tantas realidades que nos aprisionam serão vencidas, rompidas e apagadas por Ele. E nós estaremos livres de tudo que nos mata, escraviza e faz mal. Todo o mal do mundo vai ser superado por Jesus Cristo. Quem hoje bate o vidro do nosso carro pedindo uma esmola não vai mais ter que mendigar. Quem vive pelas ruas não vai mais ter que vagar por aí. Quem sente a amargura da exclusão
não estará mais sozinho. Toda dor se transformará em vitória, todo sofrimento será extinto, quando Ele, o Rei do Universo, restaurar todas as coisas. E se cumprirá também o Magnificat de Maria. A divina misericórdia alcançará a todos. Os soberbos serão desprezados. Os poderosos serão derrubados dos seus tronos. Os humildes herdarão as homenagens da corte real. Os famintos serão cumulados de bens, enquanto os ricos ficarão de mãos vazias. Cada seguidor, cada servidor será acolhido pelo Senhor. E se cumprirá também o Salmo 84. Bondade e fidelidade se unirão, justiça e paz se abraçarão. A verdade brotará da terra e a terra dará seus frutos. A felicidade seguirá os seus passos. Como eu dizia há pouco, encerrar o ano litúrgico com a proclamação de Cristo Rei é o símbolo de que ao final da nossa caminhada não está o fim de tudo, mas está Cristo. Ele nos ama, caminha conosco, participa da nossa vida e ao final nos espera de braços abertos. Na linha de chegada está Cristo, pronto para dizer: venha, bendito da casa do meu Pai, venha, bendita do meu Pai. Aqueles braços que carregaram a cruz com o peso das nossas falhas, limitações e pecados, aqueles braços que se abriram para derramar o seu sangue santo que salvou a humanidade, então se abrirão para nós, para nos abraçar e dizer: bem-vindo, bem-vinda à casa do meu Pai. Nos abraçar e nos acolher na vida definitiva, no reino do amor, cujo rei é Ele, Cristo Jesus, que é o amor encarnado. Proclamar Cristo Rei do Universo deve ser também o nosso compromisso de não reconhecer nem colocar nada acima dele. Dizer que Cristo é o Rei do Universo significa, em primeiro lugar, dizer que Cristo é o Rei da minha vida, da minha história, da minha casa, da minha família, dos meus dias, e não colocar nada acima dele. Nem o dinheiro, nem os bens, nem a carreira, nem a família, nem os animais, nem as pessoas, nem a saúde, nada. Nada acima dele. Fazer dele o nosso tudo, a nossa referência, a nossa base sólida, a nossa meta certa, a nossa direção segura. O nosso Salvador. Reconhecê-lo como o nosso Salvador e Libertador, como aquele que deu tudo por nós e continua a dar, não cessa de operar, de trabalhar em nosso favor. Proclamar Cristo Rei do Universo é ter a convicção de que o mal nunca terá a última palavra. Que nenhum sofrimento, opressão ou vírus durará para sempre. Só Ele, o Rei, durará para sempre. E por graça dele, nós também. Ele, só Ele, vence tudo. Especialmente a morte, como dizia agora há pouco Paulo na segunda leitura. Ele reinará até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus Cristo é o cumprimento definitivo da história e do tempo. E o último aspecto, então, que eu quero ressaltar hoje é o serviço, é o amor aos irmãos. É a bondade, é a generosidade, é a mão estendida ao pobre. Como é que esse rei, que é Cristo Jesus, vai escolher os que ele vai permitir que habitem o seu reino ou não? Muito diferente dos reis humanos, que deixam ficar do seu lado aqueles que concordam com eles, aqueles que fazem exatamente as suas vontades e mandam para longe os outros. Para Cristo o critério é um só: o amor
ao irmão. O amor concreto ao irmão. Um amor que nada tem de sentimento, mas que é com os braços. É no cotidiano. É na materialidade da vida. É o pão a quem tem fome. É saciar a sede. É vestir quem não tem nada. É partilhar. É acolher o que está só. É ir ao encontro do que está preso. É o amor concreto e cotidiano que nos inserirá ou não, se não amarmos, no palácio real, que é o céu. É bonito isso. É forte perceber que a realeza em Jesus só existe no serviço. A realeza em Jesus só existe no amor concreto. E quem ama vai viver para sempre com o Rei Eterno. Quem não ama não tem lugar nessa realeza. A realeza em Jesus é o amor. Que Ele nos dê a sua graça de encerrar bem este ano litúrgico, abrir o nosso coração para um novo ano que começa no próximo domingo, o primeiro domingo do Advento, com a preparação ao Natal do Senhor, que de novo virá sobre a terra, que de novo baterá a porta de cada família, de cada lar, pedindo um lugar, pedindo uma acolhida. Saibamos acolher aquele Rei que vem como menino, como frágil menino, trazer o amor, trazer a luz da estrela que mais do que brilhar no céu da astronomia, brilha no céu da nossa vida, da nossa história. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva Cristo Rei! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você, uma boa festa de Cristo Rei, uma boa última semana do ano litúrgico e um bom início de preparação para o Advento. A gente volta a se encontrar na próxima catequese. Obrigado por ter participado comigo até aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua família. Viva Cristo Rei! Tchau!